Ana sentiu o peito explodir quando a porta da casa dos pais se fechou com força brutal, o estrondo ainda vibrando nos seus ossos como um julgamento final. Não admito essa vergonha na minha família, gritara o pai, a voz rouca de raiva antiga, e agora só restava o silêncio frio da rua de Lisboa, o vento de dezembro cortando-lhe a pele como lâminas. Ao seu lado, Miguel apertava-lhe a mão com tanta força que os dedos doíam, os olhos do menino de 11 anos cheios de um medo que nenhuma mãe deveria ver. Mãe, o que foi que fizemos? Sussurrou ele, e Ana sentiu o mundo inteiro ruir dentro dela. Como explicar ao filho que o amor que ela sentia por Sofia não era escolha, mas destino, e que esse destino acabara de lhes roubar o teto, a família, talvez até o futuro? Pensava, o coração apertado. Eu protegi-te tanto tempo, escondi tudo para que pudesses crescer sem peso, e agora o preço é este: perderes o avô, a casa, a inocência toda de uma vez só. Sou uma má mãe por ter ousado ser feliz? Sofia esperava no carro estacionado mais abaixo, as luzes apagadas para não chamar atenção, mas Ana via-lhe o rosto pálido através do vidro, via o amor e o pânico misturados. Não posso arrastar-te mais para isto, pensava Ana enquanto caminhava com Miguel para o carro, cada passo uma decisão de vida ou morte. O emprego na escola pública, as colegas que já murmuravam, o ex-marido que ameaçara usar o estilo de vida imoral numa batalha de custódia, tudo girava na sua cabeça como um furacão. Se eu escolher o silêncio agora, perco Sofia para sempre. Se escolher o amor, posso perder o meu filho. Qual é a escolha certa quando ambas destroem partes de mim? Miguel entrou no banco de trás sem dizer palavra, os olhos fixos no chão, e Ana sentiu uma culpa tão profunda que quase lhe tirava o ar. Sofia tocou-lhe o braço quando ela se sentou, um toque leve, mas carregado de tudo o que não podiam dizer à frente do menino. Vamos para minha casa esta noite, murmurou Sofia, a voz trêmula. Ana assentiu, mas por dentro gritava, e amanhã? E depois? O Natal está a chegar e o meu pai jurou que nunca mais me vê. Como posso olhar para o meu filho e dizer que o amor valeu a pena se ele está a pagar o preço mais alto? Na casa de Sofia, pequena e acolhedora no bairro Alto, o ar cheirava canela e medo. Miguel foi para o quarto de hóspedes sem jantar, fechando a porta devagar, e Ana ficou parada na cozinha, as mãos a tremer enquanto segurava uma chávena de chá que não conseguia beber. Eu sempre soube que o dia chegaria, pensava, o peito apertado de recordações. Conhecera Sofia há 2 anos, numa conferência sobre direitos das crianças, onde ambas apresentavam. O olhar de Sofia cruzara o seu e o mundo parara. Não fora paixão louca, fora reconhecimento, como se 2 almas se tivessem encontrado depois de anos perdidas. Esconderam tudo, jantares discretos, mensagens apagadas, noites roubadas quando Miguel dormia em casa de amigos. Eu dizia a mim mesma que estava a proteger o meu filho da crueldade do mundo, confessava Ana em silêncio, lágrimas quentes escorrendo. Mas era eu que tinha medo. Medo de ser chamada de pecadora, de perder o respeito dos colegas, de ver meu pai, aquele homem rígido que me criou sozinho depois da morte da mãe, olhar para mim como se eu fosse uma estranha. Agora o segredo explodira porque uma vizinha vira as 2 a beijar-se na rua, fotografara, e a foto chegara ao pai numa mensagem anónima. Sofia aproximou-se por trás, abraçando-a devagar, o corpo quente contra o seu. Vamos lutar juntas, disse baixinho. Ana virou-se, os olhos cheios de angústia. E se lutar significar que o Miguel perde a família toda? Ele já pergunta porque o avô nos odeia. Como posso responder sem magoar mais? A conversa durou horas, baixa, tensa, cheia de pausas onde o silêncio pesava mais que as palavras. Ana pensava sem parar, sou egoísta por querer ficar com ela? Ou sou cobarde por pensar em desistir? O meu filho merece uma mãe inteira, não uma mulher partida entre 2 mundos. Quando finalmente se deitaram, o sono não veio. Ana ficou a olhar o teto escuro, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Amanhã o escândalo chega à escola. Amanhã o meu pai pode ligar ao advogado. Amanhã o meu filho pode olhar para mim e dizer que me odeia. E eu, o que faço então? Protejo o amor ou protejo o sangue? O peso daquela pergunta não alargava, crescendo dentro dela como uma sombra que engolia toda a luz. A manhã seguinte trouxe o primeiro golpe público. O telefone de Ana não parava de vibrar, mensagens de colegas, uma chamada da diretora da escola pedindo uma conversa urgente.
É só uma suspensão temporária enquanto investigamos as queixas, dissera a voz fria do outro lado, e Ana sentira o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Sentada na cozinha de Sofia, com Miguel ainda a dormir, ela lia as primeiras notícias locais no telemóvel. Professora de Lisboa envolvida em relacionamento lésbico é expulsa da casa familiar. Não mencionavam nomes completos, mas todos na pequena comunidade escolar saberiam. O meu trabalho era a minha âncora, pensava Ana, as lágrimas caindo sobre o ecrã. Eu ensinava crianças a serem tolerantes, a respeitarem diferenças, e agora sou o exemplo que eles vão usar para dizer que o amor entre mulheres destrói lares. Como posso olhar para os meus alunos sabendo que os pais deles me julgam? Sofia preparava café em silêncio, mas Ana via-lhe a tensão nos ombros. Não aguento ver-te sofrer assim, murmurou Sofia por fim, sentando-se à frente dela. Talvez devêssemos assumir tudo abertamente, Ana. Parar de nos esconder. Ana ergueu os olhos, o coração dividido em 1000 pedaços. E arriscar que o pai de Miguel use isso no tribunal? Ele já ameaçou, vou provar que a mãe não oferece um ambiente estável. Se eu sair do armário, perco a custódia. Perco o meu filho. Tu não entendes, Sofia, tu não tens um filho que depende de ti para tudo. As palavras saíram mais duras do que queria, e viu a dor nos olhos de Sofia como um golpe físico. Desculpa, sussurrou Ana logo a seguir, pegando-lhe na mão. Eu amo-te tanto que dói, mas o amor por ele é diferente. É instinto, é sangue, é o medo constante de falhar. Miguel apareceu na porta da cozinha nesse momento, o cabelo despenteado, os olhos inchados. Mãe, eu ouvi. A avó ligou ontem à noite quando estavas no banho. Disse que se não deixares essa mulher nunca mais nos vê. A voz do menino tremia, mas havia uma determinação nova nela. Ana sentiu o peito apertar tanto que mal conseguia respirar. Meu amor, o avô está zangado agora, mas vai passar, mentiu, sabendo que não ia passar tão cedo. Por dentro gritava, como posso pedir ao meu filho que escolha entre a avó que o criou e a mulher que me faz sentir viva pela primeira vez em anos? O dia arrastou-se em conversas tensas. Sofia saiu para o trabalho, mas ligava a cada hora. Estou aqui, não te deixo sozinha nisto. Ana respondia sempre a mesma coisa, eu sei, mas por dentro pensava, e se o preço for alto demais para ti? Tu tens uma carreira brilhante, uma família que aceita. Eu só tenho Miguel e agora nem isso parece seguro. À tarde, o ex-marido telefonou. Vou pedir a guarda total se não acabares com essa loucura, disse ele, a voz gelada. Ana desligou sem responder, mas as lágrimas vieram fortes, silenciosas. Eu construí esta vida sozinha depois do divórcio, pensava. Trabalhei noites, sacrifiquei tudo para que o Miguel tivesse estabilidade. E agora uma foto, um beijo roubado, e tudo desaba. Valeu a pena, Sofia? O teu toque, o teu riso, o teu corpo contra o meu nas noites em que o mundo não via, valeu perder o respeito do meu pai, o emprego, talvez o meu filho? Miguel sentou-se ao seu lado no sofá, pequeno e frágil. Mãe, eu gosto da Sofia. Ela faz-te rir como antes. Aquelas palavras simples abriram uma ferida nova. Ana abraçou, chorando baixinho. Mas o mundo não gosta, meu filho. E eu tenho medo que o mundo te magoe por minha causa. Quando Sofia voltou à noite, o ar entre as três estava carregado. Jantaram em silêncio quase completo. Depois, no quarto, Sofia e Ana falaram em sussurros. Não posso pedir-te que esperes para sempre, disse Ana, a voz partida. Se eu escolher proteger Miguel, talvez tenha de te deixar ir. Sofia segurou-lhe o rosto com as duas mãos. Então escolhe-me também. Não me faças escolher por ti. Ana fechou os olhos, o conflito interior rugindo como uma tempestade. Eu quero as duas coisas. Quero meu filho feliz e quero teu amor. Mas parece que o mundo não me deixa ter as duas. O sono veio tarde, agitado, cheio de sonhos onde o pai expulsava de novo e Miguel chorava sem parar. Ana acordava a cada hora, o peito pesado de culpa e desejo misturados. Sou uma mãe ou sou uma mulher primeiro? Perguntava-se no escuro. E se não puder ser as duas?
O terceiro dia trouxe a suspensão oficial do emprego e uma carta do advogado do ex-marido. Ana leu-a sentada na cama, as mãos a tremer tanto que as letras dançavam. Ambiente inadequado para o desenvolvimento emocional da criança. As palavras queimavam. Eles vão usar o meu amor como arma, pensava, o pânico subindo pela garganta. Vão pintar-me como irresponsável, como egoísta, como alguém que põe o desejo acima do dever de mãe. E talvez tenham razão. Talvez eu seja tudo isso. Sofia chegou cedo do trabalho, o rosto marcado por olheiras. A minha diretora perguntou se eu sabia do caso, contou, tentando sorrir. Mas Ana via o medo nos seus olhos. Estás a perder pacientes por minha causa? Perguntou, a voz baixa. Sofia negou, mas o silêncio que se seguiu dizia tudo. Miguel voltou da escola mais cedo, os colegas tinham perguntado se a mãe dele gostava de meninas. Ele não chorou, mas o olhar vazio que trazia partiu Ana ao meio. Eu disse que sim, contou ele baixinho à noite. Disse que a Sofia é boa pessoa. Ana abraçou com força, mas por dentro desmoronava. O meu filho está a aprender que o amor tem de ser defendido como um crime, pensava. Ele está a crescer mais rápido do que devia por minha causa. A pressão familiar não parava, a mãe ligava todos os dias, chorando, volta para casa sozinha, filha, deixa essa mulher. Ana recusava, mas cada recusa era uma facada. Eles querem que eu escolha, dizia Sofia depois. Como se o meu coração fosse divisível ao meio. A discussão com Sofia nessa noite foi a mais dura até então. Tu queres que eu me esconda para sempre? Perguntou Sofia, a voz a subir. Eu não aguento mais ser o segredo sujo. Ana sentiu o chão abrir-se. E eu não aguento perder o meu filho, gritou, logo a seguir cobrindo a boca, com medo que Miguel ouvisse. Ficaram as duas a olhar uma para a outra, ofegantes. Desculpa, murmurou Ana, caindo nos braços de Sofia. Eu amo-te tanto que às vezes odeio esse amor porque ele me obriga a escolher. Sofia chorou contra o seu ombro. Então escolhe-me, Ana. Escolhe-nos. O Miguel vai entender um dia. Mas Ana não tinha certeza. Deitada ao lado dela depois, o corpo de Sofia quente contra o seu, pensava sem parar, se eu a deixar ir, morro por dentro. Se ficar, talvez mate o futuro do meu filho. Qual é o preço certo do amor quando o preço é tudo? O Natal aproximava-se como uma ameaça. As ruas de Lisboa enfeitadas, as luzes, os cheiros a bacalhau e azeite faziam Ana sentir-se ainda mais só. Este devia ser o primeiro Natal nosso três juntos, pensava, olhando Miguel decorar uma pequena árvore artificial na sala de Sofia. Mas o menino colocava as bolas devagar, sem alegria. Avô sempre punha a estrela no topo, disse ele uma tarde, e Ana sentiu o peito rasgar. O advogado do ex-marido marcara uma audiência para janeiro. Se não acabares com isso, perdes tudo, repetia a voz na sua cabeça. Ana passava noites em claro, monólogos internos que a consumiam. Sou capaz de sacrificar o meu amor para salvar o meu filho? Ou o sacrifício vai transformá-lo num menino que aprende que o amor verdadeiro tem de ser escondido como vergonha? Sofia propôs que fossem as três passar o Natal sozinhas, longe de tudo. Ana recusou. Eu preciso tentar falar com o meu pai uma última vez. Foi sozinha à casa antiga. O pai abriu a porta só uma fresta. Não tens vergonha? Perguntou ele, os olhos duros. Ana ficou ali, no frio, a voz a tremer. Pai, eu amo-a. Ela não é uma escolha, é quem eu sou. Ele fechou a porta sem resposta. Ana voltou para casa de Sofia destruída. Eles nunca vão aceitar, disse ela, caindo nos braços da amada. E eu não sei viver sem o perdão deles. Sofia acariciava-lhe o cabelo. Então vive comigo. Deixa-me ser a tua família agora. Mas o conflito interno de Ana só crescia. E se eu estiver a condenar o Miguel a uma vida de olhares tortos, de piadas, de isolamento? O amor de mãe não devia ser mais forte que tudo? A véspera de Natal chegou carregada de tensão. Miguel acordou cedo, os olhos brilhantes de uma decisão que Ana não compreendia.
Quero ir à casa do avô, disse ele simplesmente. Ana sentiu o pânico subir. Meu filho, eles não nos querem lá. Mas Miguel insistiu, a voz firme apesar da idade. Eu preciso dizer uma coisa. Sofia ficou em casa, o coração apertado. Vai com ele. Eu espero. No caminho, Ana segurava a mão do filho como se o mundo fosse acabar. O que vais dizer, amor? Miguel não respondeu, apenas olhava pela janela. Ana pensava, o peito a doer tanto que mal conseguia respirar. Este menino está prestes a escolher por mim. E se a escolha dele me partir ao meio? Eu criei para ser bom, para ser justo, e agora ele vai enfrentar o preconceito que eu tentei esconder-lhe. Sou orgulhosa ou sou louca? Chegaram à porta da casa familiar. As luzes de Natal brilhavam lá dentro. O avô abriu, o rosto endurecido. Miguel deu um passo à frente, a voz clara e alta apesar do tremor. Avô, a mamãe ama a Sofia como amor verdadeiro e eu também a amo porque ela faz a mamãe sorrir de verdade outra vez. Família não expulsa o amor, expulsa a felicidade. Eu escolho ficar com as duas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de perceber que estava a chorar. O pai ficou imóvel, a mãe atrás dele levou a mão à boca. O avô olhou para o neto, depois para Ana, e os seus olhos, aqueles olhos duros de sempre, encheram-se de lágrimas. Entra, murmurou ele, a voz partida. A família inteira chorou naquela noite, abraços desajeitados, palavras que não saíam. Ana pensava, o coração transbordando, o meu filho salvou-nos a todos. O amor dele foi maior que o meu medo. Na sala quente, com a árvore de Natal piscando, as lágrimas não paravam. O avô segurava Miguel nos braços como se o menino fosse o último fio que os unia. Eu estava cego, confessou ele entre soluços. O amor não escolhe, filha. Perdoa-me. A mãe de Ana abraçou Sofia pela primeira vez, um gesto hesitante mas verdadeiro. Ana olhava para todos, o peito cheio de uma emoção tão grande que parecia explodir. Eu quase desisti de tudo por medo, pensava ela. Quase escolhi o silêncio para proteger meu filho, mas foi ele quem me ensinou a coragem. O preço do meu amor foi alto, mas o preço do silêncio teria sido mais alto ainda, teria sido viver metade de uma vida. Sofia segurou-lhe a mão por baixo da mesa, os dedos entrelaçados num toque que agora era permitido. Miguel sorria entre lágrimas, pequeno herói que mudara tudo com uma frase simples. Ana sentiu finalmente paz, ainda frágil, ainda rodeada de perguntas, mas paz. O escândalo ainda existia, o emprego ainda pendia, o tribunal ainda esperava, mas naquela noite de Natal o amor vencera o medo. Obrigada, meu filho, sussurrou ela ao ouvido de Miguel. Ele respondeu só com um abraço mais apertado. A família chorou até de madrugada, histórias antigas misturadas com novas promessas. Ana pensava, o coração finalmente leve. Eu quase perdi tudo por não acreditar que o amor podia ser maior que o preconceito. O meu filho mostrou-me que não. O amor de uma criança pode curar o preconceito familiar ou o silêncio continua a ser o verdadeiro preço da paz? Verdadeiro ou falso?